Hoje cedo, o próprio presidente Bolsonaro anunciou que vai substituir o superintendente da Polícia Federal no Rio. Em tom exaltado, ele disse que era uma promoção para Carlos Henrique Oliveira. E aos berros, mandou que jornalistas se calassem. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente, como sempre faz, caminhou em direção ao grupo de apoiadores aglomerados no cercadinho que fica ao lado do espaço destinado aos jornalistas. Ele segurava uma cópia do jornal Folha de São Paulo, que trazia na manchete a movimentação na Polícia Federal do Rio. Com insultos ao jornal e à imprensa, Bolsonaro se dirigiu aos repórteres em tom exaltado para anunciar que o superintendente da Polícia Federal no Rio, Carlos Henrique Oliveira, será o novo diretor executivo da Polícia Federal, o que, segundo ele, se trata de uma promoção e não de uma interferência. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizer que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? A Procuradoria-Geral da República vai investigar as razões dessa mudança no comando da PF do Rio de Janeiro. A análise será um desdobramento dentro do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal. Em outra frente, na Justiça Federal em Brasília, o juiz Francisco Alexandre Ribeiro deu 72 horas para o presidente Bolsonaro explicar a saída de Carlos Henrique da Superintendência do Rio. Ele atendeu a um pedido do movimento Brasil Livre. As declarações de Bolsonaro, ao sair do Alvorada, tiveram ainda um momento de truculência, em que ele se dirigiu de forma agressiva e desrespeitosa aos jornalistas. Foi quando voltou a atacar a manchete do jornal. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha... Cala a boca, não te perguntei nada. O presidente atacou mais uma vez o jornal e mandou novamente que os jornalistas se calassem. Cala a boca, cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. A Folha de São Paulo divulgou nota em que afirma que não se intimidará diante das agressões do presidente. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro desrespeita a liberdade de expressão e insulta o jornalismo profissional. Seguiremos altivos e vigilantes, cobrindo os atos desta administração com isenção e independência, como fizemos em todos os governos. E não, a Folha não vai se calar. O tratamento desrespeitoso do presidente provocou reações de políticos e entidades. Senadores de vários partidos condenaram as declarações de Bolsonaro. É muito claro para todos nós que o presidente da República está descompensado, presidente. Hoje, a forma como ele se dirigiu aos jornalistas, mandando um jornalista calar a boca, é a demonstração clara da falta de respeito com a democracia, com as liberdades e com uma imprensa livre. Ele se demonstra aí alguém totalmente desequilibrado. Quero registrar aqui o meu repúdio à fala do presidente da República quando fala que a imprensa deve calar-se aqui no Brasil, o que nunca aconteceu antes. É impossível viver na democracia com tantas agressões diárias a diversos setores que representam o que há de mais nobre na democracia, como, por exemplo, a liberdade de imprensa. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse em uma rede social que mandar um jornalista calar a boca é tentar calar a boca da democracia. O governador de São Paulo, João Dória, declarou: "Minha solidariedade aos profissionais da imprensa e aos veículos de comunicação. Mais uma atitude condenável de desrespeito à imprensa. Cada ameaça à liberdade de expressão atinge a democracia no Brasil. Lamentável a escalada autoritária no país." A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, destacou que o episódio não é apenas mais uma demonstração de falta de compostura do presidente. Ao caçar a palavra dos jornalistas, Bolsonaro tentou impedir que uma questão de interesse público fosse tratada e que, apesar das ameaças, a verdadeira imprensa e os jornalistas comprometidos com a sua nobre profissão não se intimidarão,
continuarão a tratar dos assuntos que julgarem pertinentes e de interesse da sociedade. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo declarou que a agressão verbal aos repórteres diante do Palácio da Alvorada e os ataques ao jornalismo em geral, apenas 2 dias depois de profissionais serem agredidos a socos e pontapés durante um evento político liderado pelo presidente na Praça dos Três Poderes, são muito graves, pois aprofundam o clima de intimidação contra a imprensa. No fim do dia, ao retornar para o Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro voltou à portaria onde havia apoiadores e jornalistas. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, vou repetir agora educadamente a vocês. Desculpa aí, eu fui um pouco grosseiro de manhã com uma senhora e um senhor aqui. Fecha aspas. O Ministério Público do Distrito Federal pediu à Polícia Civil a abertura de investigação para apurar agressões a enfermeiros e a jornalistas durante manifestações em Brasília. Um dos agressores trabalhava para o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Na sexta-feira passada, na Praça dos Três Poderes, enfermeiros fizeram um ato por melhores condições de trabalho e pela manutenção do isolamento social. Um grupo de apoiadores de Bolsonaro se aproximou e ofendeu os profissionais de saúde. E vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo com a nação, sendo covardes, se apoiando no que vocês estão fazendo. São analfabetos funcionais. São, e são mesmo. Vai ganhar 50 dólares. Vai ganhar 50 dólares. Vocês consomem o nosso fruto do suor de que construímos essa nação. De que os empresários pararam de trabalhar nessa terra, vocês não recebem mais. Vocês não recebem mais. Em outro momento, a mulher chegou bem perto deles, sem máscara, e fez mais agressões verbais aos enfermeiros. Vocês querem avançar para Venezuela e para Cuba? Na hora que vocês sintam o cheiro da sua pessoa, que não toma banho direito, esse cheiro que não passa um perfume, a gente entende quem é você. A mulher foi identificada, é Marluce Gomes, empresária, 45 anos. Depois de aparecer nas imagens, Marluce Gomes saiu das redes sociais. O outro agressor é Renan da Silva Sena, que até ontem era funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Ministério informou que Renan não aparece no trabalho desde março e que foi desligado do cargo. Um terceiro agressor identificado é Gustavo Gaia Machado de Araújo. 2 dias depois, no domingo, houve mais agressões, desta vez a jornalistas, na manifestação inconstitucional e antidemocrática contra o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o ex-ministro Sérgio Moro. Apoiadores de Bolsonaro hostilizaram repórteres e agrediram uma equipe do jornal O Estado de São Paulo. No boletim de ocorrência, o fotógrafo Dida Sampaio afirmou que foi hostilizado por pelo menos 3 homens que aparecem nessa foto, feita por ele mesmo. Ontem, por equívoco, nós não exibimos os rostos dos 3 na reportagem sobre o caso, mas a liberdade de expressão, garantida na Constituição, permite que sejam mostrados. A foto faz parte do inquérito da polícia. Hoje cedo, Marluce Gomes estava na porta do Palácio da Alvorada, entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, e chegou a conversar com ele. O presidente não falou sobre qual das agressões se referia, mas minimizou o fato e atacou o trabalho da imprensa. Vocês entenderem como é que é essa imprensa aqui está. Terrível, presidente. Mandei levantar se houve corpo de delito. Eu não pedi o corpo de delito. Não tem, presidente. Não fez corpo de delito. Então, se houve agressão verbal, o que eles fazem o tempo todo conosco, tá? A gente não pega agressão nenhuma, zero agressão. Não tem agressão, não teve. Mas houve um superdimensionamento naquilo, por causa da mídia. O interesse deles não só é tirar a gente daqui. O Conselho Regional de Enfermagem pediu que as vítimas registrem as ocorrências individualmente. Já o Conselho Federal entrou com uma representação no Ministério Público contra os 3 agressores dos enfermeiros. O Ministério Público do Distrito Federal pediu que a Polícia Civil investigue as agressões a enfermeiros e jornalistas e deu um prazo, 30 dias. Além disso, a Procuradoria-Geral da República pediu uma investigação para apurar a conduta de Renan Sena, que além de atacar os enfermeiros, também defendeu intervenção militar no Supremo Tribunal Federal.
O Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos declarou hoje que Renan Senna era trabalhador terceirizado e estava em trabalho remoto por causa da pandemia e que deixou de responder a mensagens e a telefonemas em 7 de abril. O Ministério afirmou que pediu a substituição dele e que a demissão foi concluída ontem. O fotógrafo Orlando Brito, agredido por manifestantes no domingo, foi convidado a almoçar com o presidente Bolsonaro e assessores. Segundo Brito, o presidente não pediu desculpas pelas agressões. Bolsonaro disse que não teve culpa e alegou não ter como controlar a multidão. O Jornal Nacional está terminando aqui. O Jornal da Globo é depois da série Manifest. Boa noite. Boa noite, até amanhã.